Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 5. Capítulo 36. Eles imediatamente fizeram Ásia assinar um contrato com o Dragão do Trovão, e Kaito e seus companheiros continuaram sua jornada. Senhor Zatoji, existem muitos familiares poderosos na Floresta dos Familiares? Por preocupação com Kaito, Ásia não pôde deixar de perguntar enquanto segurava o Dragão do Trovão em seus braços. A pequena criatura gostava de ficar no abraço de Ásia, com suas patinhas descansando inquietas no peito da garota. Kaito olhou para a criatura, seus olhos se estreitando levemente. Será que é um dragão macho? Zatoji pareceu gostar da pura e adorável Ásia, sorrindo ao responder. Existem muitos familiares poderosos na Floresta dos Familiares. É difícil dizer quem é forte e quem é fraco porque alguns familiares podem sofrer mutações. Você nunca sabe até que eles estejam totalmente crescidos. Ele bateu no peito, mas não se preocupe, se encontrarmos um familiar com forte potencial, eu certamente posso julgá-lo com precisão. Não perderemos nenhum familiar adequado. Isso é ótimo, obrigada, Sr. Zatoji. Ásia ficou radiante e deu a Kaito um sorriso doce. A expressão de Kaito estava calma, com um sorriso gentil. Obrigado, Ásia, por se importar tanto comigo. Claro, é o meu dever. A equipe seguiu em frente. Durante esse tempo, sob a orientação de Zatoji, Kaito e seu grupo encontraram muitos familiares decentes, mas nenhum que chamasse a atenção de Kaito. Todas as habilidades desses familiares eram comuns demais. Não eram nem tão impressionantes quanto o slime anterior, que pelo menos podia afetar o poder mágico de criaturas femininas. Justo quando Kaito pensou que poderia não encontrar um familiar adequado desta vez, Rias de repente soltou um suave. Todos pararam e seguiram o olhar de Rias para um cânion não muito longe dali. O que é aquilo? Ásia não pôde evitar cobrir a boca, seus olhos cheios de surpresa. Dentro do cânion, inúmeras figuras coloridas flutuavam no ar, cada uma delas exalando uma quantidade significativa de poder mágico, chegando a pelo menos 1000. São todos familiares? Rias perguntou com espanto, enquanto a expressão de Zatoji mudava levemente para um olhar contemplativo. Eles parecem ser familiares do tipo espírito elemental? Eles parecem estar adorando algo. Akeno e Mejima observava a cena no final do cânion à distância. Naquele momento, Zatoji bateu as mãos animadamente e entendi. Esta situação deve significar que um rei espiritual nasceu. Um espírito. Kaito murmurou com um rosto calmo, espero que não seja como o fantasma de água Undine que vimos antes. Se fosse, ele daria meia volta e sairia imediatamente. X. É por isso que quem é de fora continua sendo de fora. Zatoji não tinha a mesma atitude amigável com Kaito que tinha com Ásia, e explicou de forma arrogante, espíritos vêm em muitos tipos, com diferentes habilidades e aparências. É mesmo? Então vamos ver que tipo de rei espiritual é este. Rias escovou elegantemente seu longo cabelo para trás e falou com um sorriso. Eles se aproximaram por outra direção e logo tiveram a visão completa do cânion. À frente dos inúmeros espíritos elementais, uma bola de luz prateada metálica pairava, sem nada ao redor. Aquele era o rei espiritual? O quê? É um rei espiritual metálico? Zatoji ficou chocado. Mesmo entre os reis espirituais, este atributo é muito raro. A intuição de Kaito lhe dizia que este familiar rei espiritual tinha poderosas habilidades de combate. Ótimo, este era exatamente o tipo de familiar que ele precisava. Vamos escolher este. Seria tolice perder um familiar tão raro. Zatoji riu, então me sigam. Ele avançou primeiro, e Kaito seguiu sem hesitação. Ao se aproximarem, uma onda estranha subitamente irrompeu da localização do rei espiritual e envolveu todos os presentes. Todos sentiram um peso repentino, e seus poderes mágicos tornaram-se lentos. Antimagia. Rias exclamou surpresa, sua expressão extremamente animada. Kaito, você deve capturá-lo. Mesmo sem o lembrete de Rias, Kaito entendeu. Este rei espiritual tinha um atributo de antimagia que seria extremamente poderoso em batalha. Era como uma versão aprimorada do slime. Cuidado, rapaz, ele vai nos atacar. Zatoji avisou gentilmente. Assim que ele terminou de falar, inúmeras criaturas metálicas apareceram no ar, formando lâminas de metal afiadas que dispararam em direção a eles. Apesar da magia lenta dentro de si, Kaito permaneceu calmo. Ao contrário de Rias e Akeno e Mejima, ele não era tão dependente de magia, então o efeito de antimagia não o afetava muito. Sovosh, o escudo do grito sagrado apareceu diante dele, um campo de proteção invisível protegendo tanto ele quanto Zatoji, desviando as lâminas de metal que chegavam. Nada mal. Zatoji riu. Parece que eu terei que mostrar algumas habilidades reais também. Ele soltou um grito baixo e com alguma técnica desconhecida, uma onda se espalhou, congelando os espíritos elementais ao redor, fazendo-os cair do ar. Rápido! Não consigo segurar isso por muito tempo. O núcleo dele está dentro daquela bola de luz. Pegue-o. Ele gritou. Sem hesitação, Kaito investiu contra o rei espiritual, que pareceu entrar em pânico e invocou inúmeras lâminas para disparar contra Kaito. Mas o assalto de 4 lados das lâminas de metal não conseguiu penetrar a armadura de Kaito. A defesa do escudo do grito sagrado era forte demais. Sem hesitar, Kaito golpeou o orbe metálico de luz e extraiu uma massa de líquido prateado dele. Com um golpe, Kaito já havia capturado o núcleo do rei espiritual em sua mão. Parecia uma bola prateada, macia e confortável de segurar, lembrando Kaito de segurar Rias à noite. Isso pareceu um pouco maligno. Zatoji se aproximou, comunicando-se com o núcleo através de magia antes de sorrir. Você é rápido, jovem. Você passou no teste dele. Agora pode soltar.
Ouvindo isso, Kaito liberou a pequena criatura, que retornou à sua forma esférica, flutuando no ar e batendo suas pequenas asas. Todos os espíritos elementais ao redor, fossem humanoides ou em forma de fera, ajoelharam-se e curvaram-se. Rias e as outras também se reuniram, maravilhadas com a cena. De fato, um rei espiritual tem um status elevado, comentou Rias. Com certeza, é raro ver um rei espiritual entre familiares em milhares de anos, e um rei espiritual como tal é ainda mais impressionante. A sorte do jovem é invejável. Zatoji riu calorosamente e deu um tapinha no ombro de Kaito. Obrigado, senhor, pela sua ajuda. Kaito sorriu e agradeceu, sabendo que sem esse especialista de confiança, ele não teria conquistado a aprovação do rei espiritual tão facilmente. Nossa, com um familiar tão precioso, você deve se apressar e fazer um contrato. Akeno Imejima lembrou com um sorriso. Também estamos curiosas sobre as habilidades dele, então certifique-se de nos mostrar mais tarde. Tudo bem. Kaito, que havia memorizado o feitiço do contrato, usou sua magia para prepará-lo. O rei espiritual voou para o círculo mágico voluntariamente. Quando ele recitou o feitiço e a luz ao redor do círculo brilhou, o contrato foi concluído com sucesso. No momento do sucesso, os olhos de Kaito se estreitaram. Ele podia sentir seu poder mágico correndo em direção ao rei espiritual a uma taxa alarmante, sendo absorvido continuamente. O rei espiritual está formando sua forma. Antes que ele complete sua transformação, você deve manter o fluxo de magia, lembrou Zatoji. Havia um processo assim? Kaito teve que se sentar rapidamente e meditar para recuperar a magia enquanto mantinha a saída. Rias e os outros sugeriram retornar à sala do clube para um ambiente mais tranquilo. Despedindo-se de Zatoji, eles voltaram para o mundo humano e esperaram o familiar de Kaito completar sua transformação. Após cerca de meia hora com a magia de Kaito quase esgotada, o rei espiritual prateado finalmente parou. Batendo suas pequenas asas, ele voou erraticamente pelo ar, parecendo um pouco bêbado, e então começou a girar rapidamente. Eventualmente, sua forma esférica transformou-se em uma foca de metal prateado, embora as pequenas asas permanecessem, parecendo um tanto estranhas. Uma foca? Todos se reuniram ao redor, curiosos. Kaito levantou-se, e o rei espiritual em forma de foca esvoaçou ao redor dele, parecendo feliz. Kaito, quais são as habilidades dele? Rias perguntou com um sorriso. Kaito também estava curioso, então sorriu para o familiar. Mostre-nos suas habilidades. O rei espiritual em forma de foca respondeu espalhando uma onda prateada que criou um campo de antimagia. Como esperado, ele tinha um efeito antimágico. Minha magia está suprimida em 60%. Que efeito forte! Akeno Imejima exclamou suavemente. Todos ficaram animados, sabendo que esse efeito ficaria mais forte à medida que o poder do familiar aumentasse, tornando-o incrivelmente poderoso. Tem mais, Kaito sabia que esse pequeno ser tinha mais habilidades. Como esperado, a foca controlou inúmeras lâminas de metal para atacar Rias e as outras. Rias corajosamente rebateu com chamas carmesim, enquanto Akeno Imejima liberou relâmpagos dourados. As lâminas de metal que atacavam foram facilmente destruídas. O poder não é ruim, comentou Rias com um sorriso. No entanto, a foca pareceu descontente com as ações delas, batendo as asas com raiva e voando em direção às 4 garotas, deixando um carimbo vermelho púrpura na coxa de cada uma. Kaito viu claramente que o carimbo era o sinal de correto. Capítulo 37. Kaito se concentrou ligeiramente, mas antes que ele e as garotas pudessem reagir, a magia delas foi completamente selada no segundo seguinte. Então, com um som de rasgo, as roupas delas explodiram em incontáveis fragmentos que lentamente se transformaram em magia e se dispersaram no ar. Todos, Kaito, ao ver os símbolos verdadeiro brilhando em vermelho nos corpos das garotas, até mesmo Kaito ficou atônito e sem palavras. O que é isso? Esse foi o grito de Ásia enquanto ela se agachava e se cobria de vergonha. Ora veja, essa foi a voz de Akeno Imejima, com um toque de surpresa e diversão. Uma cena tão familiar. Koneko Toujou cruzou os braços, seus olhos dourados olhando para Kaito com um pouco de desamparo. Rias Gremori colocou a mão no quadril, também olhando para Kaito com um rosto cheio de resignação. Que tipo de habilidade é essa agora? Kaito chamou de volta seu familiar, que voou imediatamente batendo suas pequenas asas e pairando na frente dele como uma abelha, parecendo muito orgulhoso de si mesmo. Kaito, que entendeu seus pensamentos, só pôde sorrir ironicamente e dizer, esta é a sua habilidade especial. Ele pode selar a magia de até 10 alvos por no máximo 10 horas, mas o tempo é reduzido para 1 hora se todos os 10 forem selados. Contra oponentes mais fortes, a duração pode ser encurtada proporcionalmente. E quanto às nossas roupas? Esse pequeno tem algum hobby estranho? Rias não pôde deixar de resmungar. Kaito não sabia como explicar, porque sabia que era, de fato, um hobby estranho do pequeno. Na verdade, Kaito já tinha visto símbolos verdadeiros nas coxas brancas das garotas e entendeu. Olhando para aqueles selos brilhantes de cor púrpura avermelhada, Kaito não pôde deixar de suspirar e fazer uma careta. Que familiarzinho irritante. O selo prateado parecia muito delicado, com entalhes de dragões prateados formados naturalmente girando em torno de sua superfície quadrada. Um pouco menor que um punho, porém muito poderoso. Ele havia chocado as 4 garotas e deixado Kaito com dor de cabeça. Obviamente as garotas culparam Kaito como dono do selo. Deixe-me deixar claro, eu não o encorajei. Kaito declarou sua inocência. Mas obviamente ninguém acreditou nele. Ora, a irmã entende, você não precisa explicar, Kaito. Afinal, você está na idade do crescimento. Akeno Imejima sorriu gentilmente, sua postura madura atraindo todos os olhares.
Koneko Toujou foi menos educada. Kaito, você é um tarado. Eu já disse, não é minha culpa. Kaito olhou impotente para o selo prateado flutuando na frente dele como uma abelha feliz, e deu um leve peteleco nele, dizendo calmamente, isso foi obra sua. Então, como removemos esse efeito? Apenas esperamos passar? Rias olhou para o símbolo verdadeiro em sua coxa com uma expressão estranha. Parecia tão indecente. Ela tentou usar sua magia, mas estava selada tão firmemente que ela não conseguia movê-la de forma alguma. O símbolo verdadeiro parecia um super selo, pressionando sua magia e tornando-a difícil de mover. Ela finalmente conseguiu controlar um pouco de magia para tocar o selo, mas foi imediatamente extinta por ele. Rias e as outras ficaram chocadas, mas também um pouco felizes por Kaito, porque o efeito era de fato forte o suficiente para virar o jogo em uma batalha. Kaito olhou para os corpos das garotas e franziu os lábios ligeiramente. As garotas eram realmente lindas, seus corpos macios e brancos, mas parecia inapropriado continuar olhando. Comunicando-se com o selo de seu familiar, Kaito aprendeu como remover o selo e não pôde evitar uma leve tosse. Bem, este selo só pode ser removido por mim pessoalmente, caso contrário, vocês terão que desgastá-lo lentamente com magia ou esperar que ele se dissolva naturalmente. Rias estimou que se dependesse de sua própria magia para desgastá-lo pouco a pouco, levaria cerca de 1 hora. Entendo, venha e remova-o então, ser oprimida assim é bem desagradável. Rias acenou para Kaito se aproximar. Indo. Kaito se aproximou e Rias simplesmente levantou a perna e a colocou no sofá, facilitando a ação de Kaito. Esta posição, tão sedutora. Kaito não pôde evitar olhar mais algumas vezes antes de colocar a mão na coxa de Rias e limpar gentilmente o selo. Por favor, faça o mesmo por mim. Akeno Imejima aproximou-se também, sua voz suave tornando difícil resistir. Kaito manteve seus olhos focados, tentando não olhar para lugares que não deveria, mas inevitavelmente viu muito. Não toque aleatoriamente. Quando chegou a vez de Koneko Toujou, a garota de cabelos prateados o alertou diretamente. Sim, sim, sim. Que tal eu te comprar um sorvete para compensar? Kaito sorriu enquanto limpava o selo na coxa de Koneko, fazendo o símbolo verdadeiro desaparecer. Tudo bem. Koneko sorriu então, sua expressão suavizando um pouco. Tão fácil de agradar. A magia das garotas retornou, e elas recriaram suas roupas com magia. De qualquer forma, Kaito e Asia finalmente encontraram seus familiares. Isso vale uma celebração. Rias colocou a mão no quadril, irradiando uma aura madura e elegante. A propósito, vocês já deram nomes aos seus familiares? Akeno perguntou de repente com um sorriso. Asia abraçou seu dragão do trovão, seus olhos se transformando em luas crescentes com seu sorriso. Isto é uma bênção do céu, vou chamá-lo de Pequeno Drago. Haha, pegando o sobrenome do Kaito. Rias provocou. Hehe. Asia sorriu docemente e olhou para Kaito. Tudo bem? Claro, você não precisa da minha permissão. A resposta gentil de Kaito fez Asia sorrir docemente e esfregar a cabeça contra o pequeno dragão em seus braços. Então está decidido, pequeno drago. O bebê dragão bateu as asas e soltou um grito alegre. Kaito também estendeu a mão, e o selo prateado voou para sua palma. Eu não sou bom com nomes. Você tem um nome? Kaito perguntou ao seu familiar com um sorriso um tanto desamparado. O familiar, conectado à sua mente, respondeu que nasceu sem nome. Rias e as outras riram, então Rias sugeriu. Por que não nomeá-lo por sua habilidade? Chamá-lo de Selo do Demônio Selador? Selo do Demônio Selador. Haha, combina com a fase Shunibyo do Kaito. Eu não acho que já fui um Shunibyo. Kaito recusou-se a admitir. Sério? Então o que são todas aquelas miniaturas de mecha no seu quarto? Rias provocou com um sorriso. Kaito sorriu fracamente. Mechas são um romance de um homem, isso não é Shunibyo. Hehe, então chame-o de algo que não seja Shunibyo. Rias riu e jogou o problema de volta para ele. Kaito inclinou a cabeça, pensou por um segundo e depois desistiu. Esqueça, Selo do Demônio Selador será. Na verdade, soa bem chiclete. Todos, desistindo assim tão fácil. Felizmente para Kaito e seu familiar, nomes eram apenas rótulos de qualquer maneira, não importava contanto que houvesse um. O pequeno bateu as asas e pareceu muito feliz. Quando tudo foi resolvido, Rias bateu palmas para chamar a atenção de todos. Após a celebração, vamos assinar nossos contratos. Podemos deixar o trabalho de entregar panfletos para nossos familiares. Todos tiveram uma pequena celebração, o que basicamente significava comer boa comida, a maior parte da qual acabou no estômago de Koneko. Então chegou a hora de trabalhar. Kaito sorriu para seu familiar. É o seu primeiro dia de trabalho, dê o seu melhor. O selo do demônio selador flutuou excitado, obviamente ansioso para sair pela primeira vez. Familiares como demônios e anjos podiam usar a magia de alteração de senso comum, então não havia necessidade de se preocupar em causar problemas. Depois de entregar os panfletos aos seus familiares e vê-los voar pela janela, todos seguiram caminhos separados, pois todos tinham contratos a cumprir. Kaito também tinha que cumprir seu contrato com Mai Sakurajima e esperava que seu familiar o ajudasse a encontrar novos contratantes. Então agora ele não tinha mais nada a fazer a não ser entrar em contato com Mai e ver se poderia realizar algum de seus desejos para ganhar mais compensação do contrato. Ainda era cedo, então Kaito pegou o trem para o seu destino. Como Mai não o havia chamado, Kaito teve que ir até ela. Eu me pergunto quando vou evoluir para um demônio intermediário para poder usar a magia de teletransporte. Kaito ansiava pela magia de teletransporte há muito tempo. Era como ter um carro no mundo humano, tornando tudo conveniente sem incomodar Akeno e Mejima o tempo todo. Depois de quase 20 minutos no trem, Kaito desceu e ligou para Mai Sakurajima. Alô? A voz do outro lado era a de uma mulher que Kaito nunca tinha ouvido antes. Kaito franziu a testa ligeiramente confuso. Quem é você? Por que está com o telefone da Mai? Oh, desculpe, esqueci de me apresentar.
Sou Ryoko Anava, a nova agente da Mai. Ela está filmando um comercial agora e eu estou com o telefone dela. Entendo. Ela está quase terminando a filmagem? Sim, quase, provavelmente mais uns 10 minutos. Tudo bem, desculpe incomodar. Eu ligo de volta mais tarde. Hein? A ligação terminou. Ryoko Anava estava um pouco atordoada. Ela não entendia a conexão entre essa pessoa que ligou e Mai Sakurajima. Olhando para o registro de chamadas, o nome era Kaito, com uma nota, disponível a qualquer momento. Ryoko Anava estava confusa. Capítulo 38. Ela sentiu de repente que Mai parecia um pouco travessa, rotulando o garoto chamado Kaito dessa forma. Parecia que eles tinham um relacionamento muito bom. E sempre disponível. Poderia ser o namorado dela? Impossível, certo. Embora esse tipo de nota íntima a deixasse um pouco desconfiada, Anava Ryoko não pôde deixar de negar. Afinal, quem poderia fazer a deslumbrante garota Mai Sakurajima se interessar por eles? Logo, após terminar a filmagem do comercial, Mai Sakurajima saiu do estúdio. Anava Ryoko foi até ela para entregar o telefone. Senhorita Mai, um garoto chamado Kaito ligou para você agora há pouco. É mesmo? Eu sei, obrigada. Ao ouvir o nome Kaito, um sorriso não pôde deixar de aparecer no rosto de Mai Sakurajima enquanto ela pegava o telefone de Anava Ryoko. Vendo o sorriso no rosto de Mai, Anava Ryoko não pôde deixar de se sentir um pouco desconfiada. Quando ela ouviu o nome Kaito agora mesmo, Mai pareceu realmente feliz. Mas Mai, sendo uma atriz, rapidamente controlou suas emoções e disse calmamente: Senhorita Ryoko, meu trabalho está feito, você pode ir para casa agora. Você trabalhou duro hoje. Haha, tudo bem, então eu te dou uma carona. Anava Ryoko mexeu nas chaves do carro. Mai Sakurajima balançou a cabeça com um sorriso. Não precisa, eu tenho algumas coisas para fazer, volto sozinha mais tarde. Dizendo isso, ela pegou o telefone, como se fosse fazer uma ligação. Vendo isso, Anava Ryoko não fez mais perguntas e após se despedir de Mai partiu. Mai Sakurajima então descou o número de Kaito, e a chamada foi rapidamente atendida após o primeiro toque. Mai? Sou eu. Onde você está? Mai Sakurajima disse, segurando sua bolsa e saindo da empresa. Esta não era sua agência, mas uma empresa que pagou muito dinheiro para convidá-la para gravar um anúncio após seu retorno. Com forte apoio financeiro e cooperação anterior. Estou no Izakaya aqui. Então vamos nos encontrar na ponte de pedestres. Mai sugeriu um ponto de encontro, e Kaito naturalmente não teve objeções. Ele olhou para o céu que escurecia. Era o momento certo para buscar Mai. 5 minutos depois, Kaito chegou primeiro à ponte de pedestres e logo viu uma figura deslumbrante caminhando graciosamente pela outra extremidade da ponte. Com longos cabelos pretos e lisos, proporções corporais perfeitas, um rosto lindo com uma expressão calma, exalando uma aura majestosa. Ela era o epítome de uma rainha orgulhosa. Talvez porque tivesse acabado de terminar o trabalho, seu traje ainda tinha um toque de estilo executivo, combinado com meias pretas e saltos altos. Já alta, ela agora parecia extremamente madura, tornando difícil acreditar que ainda era uma estudante do ensino médio. Kaito se aproximou e viu que o rosto dela, ainda com uma maquiagem delicada, tornava sua beleza originalmente deslumbrante ainda mais requintada, quase como se tivesse saído de uma pintura perfeita e impecável. Esta linda garota fez Kaito ser incapaz de evitar admirá-la cuidadosamente. Os transeuntes ao redor já haviam focado sua atenção nela. Ei, aquela não é mais Sakurajima? Uau, sério, tão linda! Deveríamos tirar uma foto escondidos? Isso não seria inapropriado. Vendo os olhares ansiosos daqueles dois homens, Kaito levantou as pálpebras ligeiramente e estalou os dedos. Pá! Alteração de senso comum. Imediatamente, ambos pareceram atordoados, tocando em seus telefones, sem saber o que estavam fazendo. Mas Sakurajima viu tudo isso e não pôde deixar de sorrir levemente. Ela sabia que Kaito não deixaria que fizessem o que quisessem. Embora ela frequentemente encontrasse tais problemas, ela tinha que fingir não ver ou ouvir, realmente não gostando disso em seu coração e não tendo como lidar com eles. Como as mãos, pés e bocas estavam em outras pessoas, o que ela poderia controlar? Se lidasse mal, ela estaria na internet com pessoas dizendo que ela estava se achando uma estrela, causando problemas ainda maiores. Agora com Kaito, o namorado demônio, agindo, ele apenas os mandou embora, resolvendo muitos dos problemas de Mai. Ousando tirar fotos da minha namorada fofa, que falta de educação. Vendo Mai se aproximar, Kaito finalmente retraiu a mão falando calmamente. Quão fofa! Mai disse com um sorriso brincalhão, apegando-se às palavras de Kaito. Kaito então descreveu seriamente, como a fofura da explosão de uma bomba atômica. A garota ficou instantaneamente sem palavras. Que tipo de comparação é essa? Apenas o nível de fofura com um poder destrutivo avassalador. Mas Sakurajima não pôde deixar de rir, seus olhos sorrindo docemente, dando a Kaito um olhar afetuoso. Por que você está aqui hoje? Ela estendeu a mão e naturalmente enlaçou seu braço esquerdo no de Kaito. Imediatamente Kaito sentiu o toque macio em seu braço. Suprimindo sua excitação, ele teve que responder à pergunta de sua namorada e sorriu. Porque eu senti sua falta. Mai não estava acreditando muito. Isso significa que você não sentiu minha falta nos últimos dias? Claro que não, é que eu senti sua falta especialmente hoje. Muito bem, nota máxima para a resposta padrão. Mas Sakurajima não pôde deixar de sorrir. Tudo bem, você está perdoado. Kaito riu murmurando suavemente para si mesmo com uma risada gentil. Longa vida Rainha Mai. De braços dados com Kaito, mas Sakurajima sentia-se muito à vontade, sem se preocupar nem um pouco em ser fotografada e causar boatos.
Porque assim que fossem descobertos, Kaito usaria a alteração de senso comum para fazer aquelas pessoas esquecerem o que viram. Mas Sakurajima achava isso realmente incrível, satisfazendo sua vida normal sem afetar seu trabalho. O grande problema que costumava incomodá-la era facilmente resolvido devido à presença de Kaito. No caminho para a estação, os dois conversavam casualmente. Como está progredindo o trabalho? Nada mal, a filmagem do comercial terminou e correu tudo muito bem. Como era sua carreira favorita, mas Sakurajima parecia bastante feliz. Afinal, é a Mai, uma atriz com habilidades de atuação soberbas. A fluidez já era de se esperar. Mai ficou bastante satisfeita ao ouvir isso, um pequeno toque de orgulho aparecendo em seu rosto habitualmente composto. Certamente, se fosse a atuação do Kaito, com certeza estaria faltando algo. Ei, você está menosprezando seu namorado assim. Kaito sorriu gentilmente. Mas Sakurajima não tinha intenção de recuar. Ela gostava de provocar Kaito, um pouco travessa, e disse com um sorriso, porque o Kaito gosta de ser provocado por mim, certo? Porque é a provocação da Mai que eu gosto. Onk. Parecia que ela estava bastante insatisfeita, mas os olhos esquivos de Mai revelavam seu coração tímido. Desta vez sua atuação foi muito boa. Ela atribuiu levemente as palavras de Kaito à atuação dele. Se ela não encobrisse um pouco, ele realmente poderia descobrir que já tinha feito seu coração disparar. Ouvindo isso, Kaito inclinou a cabeça ligeiramente, então estendeu a mão para envolver a cintura de Mai com um sorriso leve, continuando pacificamente com as palavras dela. Esta é a emoção verdadeira na atuação. Como poderia ser ruim? Mas Sakurajima. O tom dele era extremamente gentil, fazendo sua voz soar muito legal. Olhando para o garoto à sua frente com aqueles olhos calorosos e amorosos, mas Sakurajima não pôde deixar de se sentir sobrecarregada. O garoto era realmente cativante, deixando de lado sua aparência atraente, suas emoções verdadeiras sem fingimento eram simplesmente nauseantemente doces. Mas não pôde deixar de pensar que deveria ter uma sorte incrível para fazer este garoto mostrar seu verdadeiro coração para ela. Mas Sakurajima não pôde deixar de abraçar o ombro do garoto, olhando em seus olhos, perdida em seu olhar. Kaito não precisa desse tipo de atuação. Apenas seja você mesmo, você é muito cativante. Esse era o seu verdadeiro pensamento. Mas quando Kaito ouviu, ele riu casualmente. Oh, bem, é porque eu sei que ser eu mesmo é cativante demais, então eu uso esse tipo de atuação. Mas Sakurajima. Por um momento a garota ficou sem palavras e divertida. Você realmente não é nem um pouco modesto. Modéstia excessiva é o mesmo que arrogância. Mas Sakurajima não aguentava mais ele. Esse cara era bem narcisista. Segurando a linda garota em seus braços, os dedos de Kaito coçaram. O demônio precisava liberar seu desejo. Então ele olhou honestamente para os lábios de Mai Sakurajima. Mai. Ele sussurrou, seu olhar completamente sem reservas. Vendo Kaito encarando seus lábios, Mai Sakurajima naturalmente entendeu o que ele queria fazer, e ela imediatamente ficou um pouco nervosa. Ela desviou o olhar 2 vezes, observando o garoto se aproximar lentamente, seus olhos cheios de timidez. Enquanto Kaito se aproximava e estava prestes a beijar os lábios de Mai. De repente Mai levantou a mão e beliscou gentilmente a bochecha do garoto, até mesmo dando uns puxõezinhos brincalhões algumas vezes, transformando a expressão originalmente pacífica do garoto em uma careta engraçada. Ai, isso dói. Na verdade, não deu nada. Kaito não ficou zangado por ser provocado por Mai, deixando sua namorada puxar seu rosto, como se estivesse resmungando, expressando seus sentimentos. Mai ficou tão divertida com o comportamento adorável e emburrado do garoto que seu rosto não pôde deixar de mostrar um sorriso brincalhão. Você achou que eu ia te beijar agora, certo? Capítulo 39. Sua expressão era repleta de travessura e jovialidade. Ei, eu quero muito te beijar, disse Kaito em um tom piedoso. Pare com esse truque. Mai ignorou completamente a atuação de Kaito, mas a visão dos olhos ternos e sorridentes do rapaz ainda fazia seu coração palpitar. Tem gente demais aqui. Não se preocupe, eu posso usar a alteração de senso comum. Isso não tem nada a ver com a alteração de senso comum. Sakurajima Mai não pôde evitar puxar a bochecha do rapaz novamente, mas, aos olhos de Kaito, era apenas uma carícia gentil de sua rainha Mai. Kaito sorriu. Eu entendi, não tem nada a ver com mudança de senso comum, você só está com vergonha. O que você disse? Diga de novo. A garota imediatamente assumiu um olhar sereno, mas carregado de uma forte ameaça. Ela estava obviamente sem graça, mas se recusava a admitir. Kaito cooperou ao não expô-la. Ah, nada. Eu disse que a Mai é muito fofa. Você já disse isso muitas vezes. Não estou nem um pouco comovida, não sinto nada. Mai manteve o rosto sério, parecendo completamente indiferente. Um momento atrás, ela estava sorrindo. Como esperado da Mai, ela muda de expressão muito rápido. Mas ela continuou evitando o olhar de Kaito. Obviamente, ela estava tentando esconder sua timidez. Kaito achou esse lado de Mai incrivelmente fofo, então inclinou-se perto do ouvido dela e sussurrou. Mai, eu te amo. Ela soltou um som de surpresa. Sua expressão mostrou um momento de confusão adorável. Claramente, ela ficou tocada. Após um instante de comoção, ela se esforçou para acalmar suas emoções. Eu não ouvi. Ela respondeu ao afeto de seu amante em um tom muito calmo. Ela até virou a cabeça para o lado, mas seus olhos continuavam fixos em Kaito. Seus lábios não conseguiram suprimir uma leve curva para cima. Vendo isso, Kaito cerrou os lábios e então riu baixinho. Eu não disse nada agora há pouco. Sakurajima Mai. A garota imediatamente virou a cabeça e olhou direto nos olhos dele. Vendo os olhos do rapaz cheios de sorriso, a astuta Mai soube na hora que Kaito estava provocando-a deliberadamente. Para não ficar para trás, Mai bufou suavemente. É mesmo? Então vamos para casa. Claro, vamos. Você vai para casa. Por que ainda está me seguindo? Ela recuperou sua aura de rainha. Kaito inclinou a cabeça. Ah, essa era a armadilha.
Haha, se ela não quer perder, tudo bem. Como namorado dela, ele deveria dar um desconto. Então Kaito pediu sinceramente. Eu quero muito te levar em casa, por favor, conceda-me este pequeno desejo. Vendo a relutância de Kaito, Mai, que se apoiava no afeto dele, sentiu-se extremamente satisfeita e finalmente o deixou prosseguir. O sorriso doce em seus olhos nunca desapareceu. Ela tossiu levemente, fingindo estar calma. Tudo bem, o pequeno desejo de um pobre rapaz ainda pode ser realizado. Passar o tempo com Sakurajima Mai era sempre fácil e agradável. Talvez seja assim que as pessoas apaixonadas são. A aparência de Mai era madura e majestosa, mas por dentro ela era muito pura. Diante de seu amado Kaito, ela sempre gostava de provocá-lo, mas após ser contra-atacada por ele, ela teimosamente se recusava a admitir a derrota. No fim, Kaito sorria e encontrava um assunto para ceder, deixando a garota sorrindo feliz, completamente satisfeita com o mimo de seu namorado. Ocasionalmente, eles tropeçavam em tópicos embaraçosos entre amantes, fazendo-a corar enquanto ainda fingia indiferença. Eles chegaram à estação e embarcaram no trem. Como não havia assentos, Kaito segurou Mai perto da parede do vagão, balançando levemente com o movimento do trem. Talvez sabendo que Kaito havia usado a alteração de senso comum para protegê-la, Sakurajima abraçou Kaito confortavelmente apoiada em suas costas largas. Após ficar em uma posição relaxada por um tempo, ela de repente se curvou levemente, levantou a perna e esfregou o tornozelo. Dor no pé? Sim. Kaito olhou para baixo e viu que Mai usava um par de saltos altos brilhantes com pontas finas que pareciam desconfortáveis só de olhar. Eles tinham acabado de caminhar uma distância considerável, e Mai parecia ter usado esses sapatos no trabalho também. Por que você não trocou de sapatos antes de sair? Seus pés devem estar sofrendo. Kaito olhou para as belas pernas de Mai envoltas em meias calças pretas. Os saltos altos deixavam suas panturrilhas retas e firmes, fazendo suas pernas parecerem muito longas. Eu esqueci. Sakurajima Mai suspirou. Ela ficara tão feliz em saber que Kaito viria, que só percebeu que não tinha trocado os sapatos depois de já ter se afastado da empresa por um tempo. Depois de caminhar aquela distância, seus pés começaram a doer. Kaito olhou para os passageiros no vagão. Devo pedir para alguém ceder o lugar? Ele queria usar o senso comum, porque sem isso, quem daria lugar a esses dois jovens? Deixa para lá, só faltam mais 2 estações. Sakurajima Mai não queria que Kaito usasse a alteração de senso comum daquela forma, pois sentia que era egoísmo demais. Kaito entendeu os pensamentos de Mai e sorriu, incapaz de resistir a dar um beijo leve no rosto dela. Sua ação deixou a garota tímida. Por que isso de repente? Uma recompensa pela bondade? Kaito sorriu. Eu não preciso de recompensas indesejadas. Você só queria me beijar, não é? Mai corou levemente e tentou parecer indiferente. Kaito apenas segurou a cintura da namorada em silêncio e quando o trem chegou na estação deles, ele se agachou e deu um tapinha no ombro. Sobe, eu te carrego. Sakurajima Mai piscou. Não precisa, eu não sou tão mimada. Eu sei que você não é mimada, eu só quero mimar minha namorada. Kaito sorriu suavemente. As pessoas ao redor passavam naturalmente por eles sem parar, influenciadas pela alteração de senso comum. Rápido, ou você vai bloquear os outros. Ele insistiu, mas sorriu sem jeito e inclinou-se sobre as costas de Kaito que a carregou facilmente. Com os braços em volta do pescoço do rapaz e o queixo em seu ombro, ela relaxou completamente. A paisagem ao redor desaparecia lentamente, e Mai de repente sentiu-se incrivelmente feliz naquele momento. A estação não era longe da casa de Mai, e Kaito a carregou direto para a residência dela, colocando-a no sofá. Ele voltou para a entrada para pegar os chinelos dela. Obrigada. Sakurajima Mai finalmente pôde tirar os saltos altos e os removeu ansiosamente, esfregando os tornozelos. Vem cá. Vendo isso, Kaito sentou-se ao lado dela, colocou as belas pernas dela em seu colo e começou a massageá-la suavemente. Isso deixou o rosto de Sakurajima Mai vermelho. Não precisa se dar a esse trabalho. Ela estava obviamente um pouco envergonhada. Não é trabalho nenhum. Como isso poderia ser trabalho? Isso é uma recompensa. As palavras calmas de Kaito deixaram Mai um pouco atonita. Uma recompensa? Kaito sorriu em silêncio, fazendo os pensamentos de Sakurajima Mai voarem. Ela pensou em muitas coisas, como um fetiche por pés. Você realmente é estranho. Ela corou e fingiu indiferença. Eu acabei de correr, ainda não lavei meus pés. Kaito ergueu uma sobrancelha e com um sorriso leve disse em tom de brincadeira. Não lavar é melhor. Sakurajima Mai. Embora conhecesse a natureza brincalhona de Kaito, ela ainda ficou um pouco irritada com as palavras dele. Idiota. Ela xingou baixinho, sorrindo e simplesmente aproveitando o serviço de Kaito. Sentir as mãos dele massageando era de fato muito agradável. Logo o inchaço e a dor desapareceram. Não dói mais, Mai lembrou, corando. Certo. Kaito parou a massagem, mas não afastou as pernas dela, continuando a acariciar gentilmente suas pernas cobertas pela meia calça. Ainda não cansou de tocar? Mai perguntou calmamente. Capítulo 40. Não canso nunca. Para de tocar, faz muita cócegas. Bem, tirar a meia calça resolveria isso. Vendo Kaito aproveitar-se dela sem vergonha, Sakurajima Mai ficou sem saber o que fazer. Ela se inclinou, beliscou a bochecha dele e puxou gentilmente. Sinceramente, por que você gosta de brincar com pés? Kaito inclinou a cabeça na direção em que Mai puxava e respondeu seriamente. Porque você não me deixa brincar com outras partes. Sakurajima Mai. Após um breve momento de silêncio atônito, Mai de repente caiu em si, seu rosto ficando vermelho vivo. Pervertido. Ela puxou as pernas de volta e calçou os chinelos que Kaito trouxera. Vou tomar um banho. Posso ir com você? Kaito perguntou com um sorriso.
Não. Ela o recusou sem hesitação. Mai pegou suas roupas e foi direto para o banheiro, fechando a porta atrás de si. A expressão de Kaito suavizou-se em um sorriso sereno. Sua rápida transição de brincadeiras provocativas para uma compostura calma era impressionante. Sentindo o vínculo que compartilhava com Mai, Kaito percebeu que quanto mais profundo o amor deles, mais forte era o feedback que recebia do contrato demoníaco. O que o surpreendeu foi que esse feedback parecia quase infinito. Isso fez Kaito olhar para o banheiro com um sorriso. Ele nunca esperou que se apaixonar pela Mai lhe daria um impulso tão substancial através do contrato. Ter uma namorada como a Mai era realmente um golpe de sorte. Quando Sakurajima Mai saiu do banho, viu Kaito sentado de pernas cruzadas, meditando com os olhos fechados. Um par de asas demoníacas abriu-se em suas costas e agitou-se suavemente. A expressão de Mai oscilou por um momento. Apenas quando via Kaito com aquelas asas demoníacas é que ela podia compreender totalmente a diferença entre ele e um humano normal. Ele era um demônio. No entanto, ele mudou completamente as noções preconcebidas que ela tinha sobre demônios. Demônios de verdade não eram tão cruéis, astutos, feios ou aterrorizantes quanto ela imaginara. Sakurajima Mai não pôde deixar de refletir profundamente, perguntando-se se ela e Kaito, um demônio e uma humana, poderiam realmente chegar até o fim. Enquanto Mai divagava, Kaito terminou sua meditação. Ele abriu lentamente os olhos, que brilhavam intensamente com sua energia e espírito fortes. Kaito ficou maravilhado com o quanto seu poder mágico havia crescido. Ele sentia que estava prestes a romper para o nível de um demônio de nível médio. Embora sua habilidade de combate já fosse comparável à de um demônio médio comum, sua força atual aumentara significativamente. Quando ele realmente atingisse o estágio de demônio de nível médio, seu poder certamente seria ainda maior. Tal era o poder do contrato de fé. Não era de admirar que Rias e as outras estivessem tão felizes. No fim, ele havia assinado com uma parceira de contrato extraordinária. Kaito estava satisfeito com sua melhora, mas não complacente. Afinal, ainda havia o noivo inexplicável da Rias à espreita. Esse noivo, arranjado pela família de Rias, devia ser extremamente poderoso. As habilidades de demônio de nível baixo de Kaito provavelmente não seriam suficientes contra tal oponente. Mas Kaito jamais permitiria que Rias se casasse com alguém que não amasse. Então ele precisava de ainda mais poder. Vou tentar praticar a ressonância com a Gear mais tarde, mas só depois de me despedir da Mai, para que ela não se preocupe. Kaito tomou sua decisão. Mai, você tem algum outro desejo? Após firmar o contrato, Kaito podia absorver continuamente as emoções e desejos da garota, mas realizar desejos adicionais traria mais compensação. É claro que ele não queria perder essa oportunidade. Sakurajima Mai apertou seu hobby e disse calmamente, eu não tenho outros desejos. Se eu tivesse que dizer, só espero que minha carreira no show business corra bem. Isso já está no contrato. Eu sempre vou te apoiar. Eu quis dizer outros tipos de desejos. Kaito sorriu gentilmente, eu assinei um contrato com você, então farei o meu melhor para realizar qualquer desejo que você tenha. Então, meu desejo é realizar o desejo do Kaito. Mai expressou seus pensamentos, olhando para o rapaz à sua frente com olhos cheios de afeto. Emoções tão genuínas eram um pouco injustas. Kaito ficou levemente atônito. Após recompor-se, brincou. Sério? Bem, meu desejo atual é ter um filho com você, Mai. Inesperadamente, Mai pareceu ter antecipado a declaração chocante de Kaito e permaneceu muito calma. Isso terá que esperar até nos casarmos. Ela respondeu calmamente. A essa altura ela já conhecia Kaito muito bem. Ele não era alguém que expressava seus verdadeiros sentimentos facilmente, então muitas vezes os encobria com comentários frívolos ou pouco sérios. Mai aprenderá a manter a calma nessas situações, para que Kaito não a fizesse de boba. Em poucas palavras, Mai previu que Kaito diria algo atrevido. Vendo a reação calma dela, Kaito ergueu uma sobrancelha e perguntou persistentemente. Então vamos nos casar? Primeiro eu tenho que ter sucesso na minha carreira. Mas você já é tão famosa, isso não é sucesso? Bem, sim. Então vamos mudar para terminar meus estudos primeiro. Dizendo as condições por puro capricho, Mai sorriu feliz, parecendo gostar da expressão desamparada de Kaito, achando-a muito fofa. Kaito ficou sem palavras. Então vou ter que esperar muito tempo para ter um filho com você? Parece que sim. Mai sorriu levemente convencida. Mai, você é o verdadeiro demônio aqui, uma pequena diabinha. Kaito riu mudando de assunto e levantou-se. Certo, eu vou indo. Já vai embora? Os olhos de Mai mostravam claramente um toque de relutância, mesmo que ela não dissesse diretamente. Kaito também queria passar mais tempo com Mai, mas seu propósito de coletar a compensação fora cumprido e ele precisava correr de volta para treinar. Mesmo querendo ficar mais para ganhar algo, era preciso abrir mão de outra coisa. Isso era inevitável. Ele suprimiu sua relutância e sorriu. Se você quiser que eu passe a noite, é possível. Por favor, leve o lixo quando sair. A réplica calma de Mai imediatamente nocauteou Kaito. Essa mulher, ela é simplesmente irresistivelmente doce. Kaito sorriu e subitamente empurrou Mai no sofá. Olhando para o rosto doce dela, ele se inclinou para beijar seus lábios tentadores. Mai resistiu fracamente e então obedientemente envolveu o pescoço dele com os braços. Eles se beijaram profunda e apaixonadamente. Após 5 minutos, eles se separaram relutantes. Vou indo. Se precisar de algo, me chame através do contrato. Kaito instruiu. Invocar através do contrato permitia o uso direto de um círculo de teletransporte, o que era muito conveniente. Adeus. O rosto de Mai ainda tinha um rubor persistente. Sem mais delonga, Kaito partiu para casa. Ele queria chegar rápido para tentar alguns treinamentos quando recebeu uma ligação da Rias. Venha rápido, a Ásia está em apuros. A voz de Rias foi direta. Os olhos de Kaito estreitaram-se e ele perguntou imediatamente, onde? No cruzamento movimentado. Ela encontrou um anjo caído. Não se preocupe, já chegamos e a Ásia está segura, mas o inimigo também chamou reforços.
Rias deixará um brasão da família com a Ásia que podia ser usado para contato. Sentindo que algo estava errado, Ásia contatou Rias, que se teletransportou para lá imediatamente. Suspirando de alívio, Kaito garantiu que estaria lá em um instante. Anjos caídos. Parece que são os que cobiçam o equipamento sagrado da Ásia. Persistentes como sempre. Chamar um táxi demoraria muito, então Kaito saiu em disparada. Ele moveu-se velozmente pela noite, como um fantasma. Sob o céu noturno, a cidade continuava movimentada. Luzes de neon piscavam, mas nos topos de edifícios altos, Kaito corria como um pássaro, saltando entre os telhados. Com seu corpo de demônio, saltar dezenas de metros era fácil. Kaito corria em direção ao cruzamento movimentado. Enquanto isso, no cruzamento movimentado, em um parque próximo. O parque noturno, normalmente cheio, estava deserto, com várias figuras frente a frente. Um grupo era o de Rias e o outro, 6 anjos caídos com asas negras, 3 machos e 3 fêmeas. O grupo de Rias tinha apenas 4 garotas. Capítulo 41. Ambos os lados irradiavam uma hostilidade intensa, e as pessoas que originalmente estavam no parque já haviam partido há muito tempo devido à mudança na atmosfera. Ásia, irmãzinha, finalmente te encontramos, disse um dos anjos caídos com um sorriso gentil. Deixar a igreja para se juntar aos demônios, você realmente partiu nossos corações. Sim, de fato. E nós cuidamos tão bem de você, riu outra anja caída, vestida de forma muito provocante. Na verdade, todas as 3 anjas caídas estavam com pouca roupa, suas vestes mal as cobrindo. Com um olhar, era fácil ver tudo. Em comparação, Rias e seu grupo pareciam muito mais normais. Assim como os demônios renegados, esses anjos caídos haviam se desviado completamente do propósito original dos anjos, agora inteiramente dominados pelo desejo. Após se afundarem em seus desejos, tornou-se comum para eles se entregarem a vários seres, então seus trajes reveladores não eram surpresa. Ásia estava aterrorizada ao ver essas pessoas. Depois de se juntar à equipe de Rias a convite de Kaito, ela percebeu que os demônios não eram nada como a igreja os descrevia. Aqui ela fez muitos amigos, algo com que nunca ousou sonhar antes. Anteriormente as pessoas na igreja a rotularam, outrora uma santa, como herética porque suas habilidades podiam curar até mesmo demônios. Mais tarde, alguns indivíduos começaram a cobiçar a arma sagrada dentro dela. Embora a Ásia fosse adoravelmente ingênua, ela não era tola. Ela conseguia distinguir entre a bondade genuína e a falsidade. Além disso, após testemunhar um padre assassinar brutalmente uma mulher humana durante uma missão, ela perdeu todo o afeto pela igreja e juntou-se facilmente à facção demoníaca de Rias. Mas ela não esperava que essas pessoas ainda viessem atrás dela. Quando completou uma missão de contrato e foi descoberta por esses indivíduos, ela quase foi capturada. Felizmente, Kaito já havia encontrado situações semelhantes antes, e Rias fizera preparativos para tais ocorrências. Ela imediatamente convocou Rias e os outros, evitando a crise. Vendo Ásia assustada demais para falar, Akeno Imejima segurou gentilmente a mão dela. Não se preocupe, ninguém pode te machucar. Ásia recuperou a confiança e assentiu firmemente. Sim. Além de Kaito, Akeno Imejima era quem mais cuidava dela, sendo uma veterana incrivelmente gentil. Vendo a arrogância dos anjos caídos, Rias sorriu friamente, dando um passo à frente com a mão na cintura. Boa noite, senhoras e senhores dos anjos caídos. O que planejam fazer com minha adorável serva Ásia? Seu tom era gélido, de pé ali com uma mão na cintura e uma chama carmesim subindo de sua palma. Ela parecia elegante e letal ao mesmo tempo. Nós apenas queremos recuperar nossa santa. Quando foi que a princesa da família Gremori começou a roubar dos outros? Disse um dos anjos caídos com um sorriso constante, apesar da evidente hostilidade. Santa? Ásia agora é um demônio, minha adorável serva. Como ousam cobiçar minha serva? Estão pedindo uma luta? Piada. Acha que temos medo de você? A família Gremori não é nada especial, apenas um bando de indivíduos em dificuldades, desdenhou uma anja caída. Chega de conversa. Matem-nos e levem Ásia de volta. O cura do crepúsculo não pode cair em mãos alheias. O rosto de Rias escureceu. Podem tentar. Com um grito agudo, a batalha começou. Os anjos caídos lançaram lanças de luz, mas antes que pudessem atingir o alvo, relâmpagos dourados caíram do céu, estilhaçando as lanças. Ara, parece que terei que levar a sério hoje. Akeno Imejima sorriu, seus olhos se estreitando em formatos fofos de meia-lua, mas ela atacou com um poder imenso. Suas roupas se dissiparam rapidamente, transformando-se em um traje de sacerdotisa com um clarão de luz. As pupilas dos anjos caídos se contraíram. A sacerdotisa do trovão, um lampejo de pavor cruzou seus olhos. A presença de Akeno Imejima representava uma ameaça significativa. Mas eles tinham 6 membros, enquanto o lado de Rias tinha apenas 3 combatentes capazes, sendo Ásia uma não combatente. Stephanie, vá capturar Ásia. Nós cuidaremos do resto, ordenou o anjo caído líder. Para garantir o sucesso, eles trouxeram anjos caídos de elite, incluindo 2 de classe alta, antecipando oponentes fortes como Rias. Stephanie subiu ao céu, procurando uma oportunidade para atacar. Rias e sua equipe franziram a testa. Os números eram desfavoráveis. Apesar da força de Rias e Akeno, os 2 anjos caídos de classe alta as manteriam ocupadas. Koneko Toujou poderia lidar com 2, mas Ásia não conseguia se defender contra um anjo caído. Onde está o Kaito? Preocupada, Rias manteve uma fachada composta, sua aura inalterada. Akeno derrube-os. Sim, presidente. Akeno sorriu voando para o céu, levantando a mão e invocando relâmpagos dourados. Craque! O relâmpago atingiu, visando os anjos caídos, fazendo com que suas expressões escurecessem. Arrogante! Eles acenderam, empunhando lanças de luz, colidindo com o relâmpago de Akeno. A batalha foi feroz, com Rias e Akeno enfrentando 3 anjos caídos. Rias usou sua magia de fogo enquanto Akeno invocava mais relâmpagos, ambas sofrendo ferimentos leves, mas sem mostrar sinais de recuo.
Koneko Toujou, defendendo Ásia no chão, lutava contra 2 anjos caídos, sustentando ferimentos. Ásia usava continuamente seus poderes de cura, enquanto seu familiar, o Dragão do Trovão, tentava ajudar, embora seus ataques fossem em sua maioria ignorados. Rias e sua equipe tinham que estar atentas a Stephanie, que ocasionalmente lançava ataque surpresa, ferindo-as ainda mais. Luta fútil. Stephanie zombou, encontrando uma brecha. Com Rias e Akeno ocupadas e Koneko repelida, Ásia estava vulnerável. Stephanie transformou-se em um rastro de luz, indo direto para Ásia. Cuidado! Koneko avisou, mas a reação de Ásia foi lenta. Elas só puderam observar enquanto Stephanie se aproximava. Ásia! Rias gritou, abandonando seu oponente para defender, mas seu adversário foi implacável. Justo quando Stephanie estava prestes a agarrar Ásia, um escudo prateado apareceu subitamente diante da garota, criando um campo de força. Bang! Stephanie foi arremessada para trás, atingindo uma parede invisível. O que é isso? Os anjos caídos ficaram atônitos com o escudo misterioso. Um momento depois, um rastro prateado pousou entre eles e Koneko, seguido por uma figura saltando de um prédio alto, aterrissando com estrondo. Kaito chegou com um pouso de super-herói, rachando o solo de pedra. Kaito! As garotas exclamaram em alívio. Kaito olhou para as garotas, vendo seus ferimentos leves. Desculpem, estou atrasado. Ele invocou sua espada e escudo que flutuaram ao seu lado. Ria sorriu. Não muito tarde. Proteja a Ásia enquanto lidamos com eles. Entendido. Kaito assentiu, preparando suas armas. Capítulo 42. Tudo bem. Kaito não demonstrava nenhuma agressividade, parecendo bastante comum, mas seu olhar varreu Koneko Toujou e notou manchas de sangue em seu ombro. Koneko, dê um passo atrás e deixe a Ásia curar suas feridas primeiro. Eu cuidarei desses 3 caras. O tom do jovem era muito calmo, mas o que ele disse deixou todos atordoados. Isso é muito perigoso. Koneko Toujou estava muito preocupada. Stephanie e os outros anjos caídos ficaram furiosos, mas então riram. Que garoto arrogante, achando que pode resistir a nós 3. Apenas com Y. Stephanie olhou para Kaito, seus olhos cheios de desdém. Um garoto demônio de classe baixa? Não era de se admirar que olhassem tanto Kaito de cima, afinal, seu rank como demônio de classe baixa não era impressionante. Kaito não se deu ao trabalho de prestar atenção nessas pessoas. Ele apenas assentiu levemente para Koneko Toujou, sua expressão suavizando-se consideravelmente. Vá se curar primeiro, não se preocupe, eu ficarei bem. Vendo sua insistência, Koneko Toujou não disse mais nada e escolheu confiar em Kaito. Depois de passarem tanto tempo juntos, ela sabia que Kaito não era uma pessoa imprudente. Pensando nisso, ela não pôde deixar de sentir um pouco de antecipação. Kaito segurou a espada do rei com firmeza, levantando-a calmamente para apontar com firmeza para os 3 anjos caídos, a ponta da espada inabalável. Então, com a expressão calma, ele deu um leve toque na ponta da espada. Este gesto, cheio de provocação. Um demônio de classe baixa ousava ser tão provocativo, deixando os 3 anjos caídos muito irritados. Você não conhece a diferença entre a vida e a morte. Hoje, vou fazer você entender a dor suprema do mundo. Uma das anjas caídas disse isso para Stephanie e outro anjo caído, Leinster. Eu cuido desse cara. Vocês 2 continuem para capturar a Ásia. Não seja descuidada. Esse garoto também está segurando uma Gear. Stephanie lembrou em voz baixa, não perdendo a cabeça pela raiva. Entendido. C respondeu indiferente. E daí se é uma Gear? Aquele garoto é apenas um demônio de classe baixa. Ele não pode possivelmente exercer o poder total da Gear. O que elas não esperavam era que Kaito não tinha intenção de lutar contra C em 1 contra 1. Vendo Stephanie e Leinster tentando contorná-lo para atacar Koneko Toujou e Ásia atrás dele, os olhos de Kaito tornaram-se frios. Sua figura desapareceu do local, o impulso do cavaleiro fez sua velocidade assustar os 3 anjos caídos. Tão rápido, Leinster sentiu apenas uma dor aguda em seu pescoço, o instinto de combate de um anjo alertando. Uma espada de luz apareceu, e Leinster instintivamente levantou sua espada para bloquear. No segundo seguinte, ela encontrou a figura de Kaito já na frente dela, sua espada longa prateada golpeando furiosamente para baixo. Clang! Em meio ao som áspero de lâminas colidindo, Leinster bloqueou o golpe estrondoso com sua espada de luz. Ela sentiu uma força poderosa vindo da espada de luz, fazendo-a recuar vários passos, tropeçando algumas vezes antes de se estabilizar. Kaito, segurando a espada do rei com uma mão, olhou indiferente para a anja caída que ele havia sobrepujado. Eu deixei você ir. Suas palavras calmas fizeram o rosto de Leinster mostrar um pouco de medo. Ela tinha sido forçada a recuar? Foi uma grande humilhação. Mas como o poder daquele garoto podia ser tão forte, quase fazendo-a sofrer uma grande perda? Furiosa, a expressão de Leinster se contorceu, encarando Kaito. No momento seguinte, ela não pôde evitar de balançar sua espada de luz em direção a Kaito. O poder angélico surgindo loucamente. Bastardo, morra! Ela murmurou, esquecendo-se de lidar com Koneko Toujou, em vez disso pensando em matar Kaito primeiro para desabafar sua raiva. Sei que estava prestes a fazer um movimento, não pôde deixar de rir. Parece que não preciso intervir, esse garoto já irritou a Leinster. Aquele cara com certeza seria cortado em pedaços. No entanto, o desempenho de Kaito não foi como ela pensava. Enfrentando a furiosa Leinster, Kaito escolheu lutar de frente. Injetando poder mágico na espada, a espada do rei soltou um grito de espada animado, e Kaito enfrentou diretamente a série de golpes de Leinster cara a cara.
nenhum dos lados cedendo um centímetro. Clong, 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 clang. O som denso de metal colidindo era como forja de ferro, as colisões entre a Gear e a espada de luz eram todas poderosas. Em poucos segundos eles trocaram mais de uma dúzia de ataques. Ambos eram extremamente rápidos, poder mágico e poder angélico explodindo de forma imprudente, cada choque enviando ondas de choque se espalhando ao redor. Koneko Toujou e Asia foram sopradas pelas rajadas de sua batalha, suas roupas flutuando descontroladamente, mas elas não podiam se importar com suas saias voando, olhando sem piscar para os dois lutando no campo. Koneko Toujou também ficou surpresa que Kaito já pudesse lutar contra um anjo de alto escalão. Craque! Com um passo, o chão de pedra azul sob os pés se estilhaçou, a praça tornando-se esburacada e irregular por causa da batalha. Lannister, incapaz de derrotar Kaito após muitos ataques, estava chocada e furiosa. Ela havia mobilizado todo o seu poder sagrado para atacar, mas ainda assim não conseguia derrotar este demônio de classe baixa, era inaceitável. Chega! Morra de uma vez! Ela rugiu de raiva, desencadeando o julgamento do anjo. Embora ela tivesse caído e se tornado uma anja caída, suas habilidades angélicas ainda eram igualmente poderosas. E este golpe era destinado a pulverizar esse cara. Esse cara é tão resistente? Stephanie e C trocaram olhares, ambas achando um pouco inacreditável. Forçada a usar o julgamento do anjo, o oponente era realmente apenas um demônio de classe baixa? No céu, uma enorme espada de luz sagrada formou-se subitamente, atraindo até a atenção de Rias e dos outros. O super anjo não pôde deixar de olhar, surpreso com a situação aqui. Kaito não se amedrontou, levantando a mão com extrema calma. Um escudo prateado voou para o céu, bloqueando a massiva espada de luz sagrada que descia do alto. Escudo sagrado. O poder destrutivo foi bloqueado por uma barreira invisível. Kaito ficou sob a proteção do escudo sagrado, seu cabelo preto flutuando descontroladamente, seus olhos negros calmos como águas paradas. Não foi surpresa para ele que o escudo sagrado pudesse defender contra tal ataque, mas o que viria a seguir, aqueles caras definitivamente não o subestimariam e poderiam atacar todos juntos. Não pensem que Kaito não estava lutando contra este anjo de alto nível, mas se 3 anjos caídos atacassem de uma vez, ele definitivamente não poderia vencer. No entanto, não era sem esperança. Com algo em mente, Kaito sorriu levemente, subitamente apontando a ponta da espada para o chão, olhando arrogantemente para as 3 anjas caídas com pouca roupa. Suas 3 cabeças de pássaro, por que não vêm contra mim todas juntas? Era difícil imaginar Kaito dizendo palavras tão arrogantes. Koneko Toujou e Asia atrás dele olharam para Kaito como se o estivessem vendo pela primeira vez. Rias e Akeno e Mejima também ficaram atordoadas. Ora, nosso homenzinho não é bem dominador? O tom de Akeno estava cheio de surpresa. Do outro lado, o super anjo zombou friamente. Um pirralho arrogante, bom com as palavras, provavelmente treinado lambendo suas putas todos os dias, hein? Rias foi imediatamente preenchida com intenção assassina. Como ousa menosprezar meu servo? Aos meus olhos, ele é 10.000 vezes mais forte que você. Cheia de fúria, o poder mágico de Rias ficou selvagem. Ao liberar seu poder, um ataque de chamas feroz engolfou os 3 anjos caídos em um instante. Do outro lado, enfurecidas pela provocação de Kaito, as 3 anjas caídas não podiam mais ficar paradas. Eu vou rasgar sua boca e fazer você comer seus dentes um por um. C estava enfurecida. As 3 anjas caídas atacaram quase simultaneamente. Koneko Toujou e Asia estavam extremamente nervosas. Se aquelas 3 atacassem juntas, não havia como Kaito resistir ileso. No entanto, Kaito ignorou os ataques das 3 anjas caídas. Um arranjo mágico apareceu em sua palma, um círculo mágico vermelho escuro girando e se expandindo ao redor de seus dedos. No momento seguinte, um selo quadrado prateado gravado com um dragão enrolado disparou do círculo mágico. Selo de aprisionamento de demônios. Kaito olhou para cima, seus olhos negros brilhando, dando um comando. Selar magia. Buzz! Ondulações visíveis se espalharam instantaneamente. As 3 anjas caídas sentiram seu poder sagrado estancar, seus corpos caindo direto do ar. O súbito campo de selamento mágico interrompeu o ritmo de ataque das 3 anjas caídas. Elas sentiram seu poder sagrado tornar-se pesado como mercúrio, seus corpos caindo incontrolavelmente no chão. O selo de aprisionamento de demônios disparou rapidamente, carimbando as 3 anjas caídas com alguns movimentos ágeis. Hip, hip, hip. As 3 mulheres tiveram suas roupas rasgadas, expondo seus corpos. Em suas coxas, o caractere correto cintilante brilhava intensamente. O campo de selamento mágico combinado com o selo de aprisionamento de demônios era um movimento mortal absoluto. O poder sagrado das 3 foi instantaneamente selado. Este era o momento pelo qual Kaito estava esperando. A espada do rei brilhou intensamente enquanto o poder mágico era injetado loucamente nela. Com uma luz de espada deslumbrante, o golpe fatal caiu em direção às 3 anjas caídas. Capítulo 43. 3 anjos caídos foram pegos de surpresa e se viram em uma situação desesperadora. Sob a crise de ameaça à vida, apesar da supressão da magia proibida, eles mal conseguiram resistir. Os 3 cuspiram um bocado de sangue em uníssono, tremendo sob o poder liberado pela espada do rei. Suas roupas se desintegraram gradualmente com o impacto, e manchas de sangue começaram a aparecer em suas peles. Eventualmente até os últimos farrapos de suas vestes desapareceram completamente, deixando-os lutando e cobertos de sangue. Neste momento, eles dependiam apenas de seus corpos para suportar o ataque. Mas como poderiam aguentar? Os olhos de Kaito estavam frios enquanto ele aumentava a entrada de magia, intensificando o poder da espada do rei.
Os 3 anjos caídos sob o domínio anti-magia não tinham poder para resistir e foram todos lançados longe, caindo no chão cobertos de sangue. Vendo os 3 anjos caídos no chão, com o destino incerto, Kaito avançou sem hesitação. A energia mágica surgiu através de sua espada longa prateada. A intenção assassina do garoto explodiu loucamente, ele queria aproveitar a breve inconsciência deles para matá-los. Como você ousa? Os 2 anjos caídos de elite e o anjo de alto escalão restante estavam todos chocados e furiosos. A situação havia se revertido rápido demais. Eles não tiveram tempo de ajudar, e suas 3 companheiras já haviam caído. A esta altura, eles não se importavam com Rias e Akeno e Mejima, que os estavam acuando severamente. Eles rapidamente se libertaram de Rias e avançaram para salvar seus companheiros. Mas Rias e Akeno estavam esperando por esta oportunidade há muito tempo. Aproveitando que os 3 estavam distraídos, Rias e Akeno usaram todo o seu poder, não para matar, mas para bloquear suas ações. A magia violenta rugiu e chamas carmesins berraram como um dragão enfurecido. O calor terrível fez as folhas das árvores abaixo se curvarem e quase pegarem fogo. Akeno não ficou atrás. Relâmpagos brilharam no céu, e um raio dourado tão espesso quanto um balde atingiu o solo como se rasgasse o espaço. Enfrentando ataques tão poderosos, as expressões dos 3 anjos caídos masculinos mudaram drasticamente, cheias de medo. Droga! Forçados a se defender, os 3 anjos caídos masculinos só puderam lançar lanças de luz contra Kaito, tentando interromper suas ações. No segundo seguinte, eles foram envolvidos por chamas e relâmpagos, recuando para longe com os rostos pálidos. Esta distração fez com que recebessem toda a força dos ataques de Rias e Akeno, fazendo-os sentir como se estivessem prestes a vomitar sangue de dor. Após o ataque bem-sucedido, Rias e Akeno golpearam novamente, mas o que deixou os anjos caídos loucos foi Kaito. Enfrentando as lanças de luz que chegavam, Kaito nem sequer tentou se esquivar. Em vez disso, ele usou o escudo sagrado para se defender, decidindo enfrentar os 3 ataques de frente e matar seus inimigos. Bum, bum, bum. 3 explosões ecoaram no escudo sagrado à frente de Kaito. Mesmo com a proteção do escudo, Kaito não se sentiu bem sob o ataque combinado de 2 anjos caídos de elite. Algum poder sagrado ainda penetrou, fazendo gemer e seu corpo ficar dormente. O braço esquerdo que canalizava magia para o escudo sagrado parecia ter um osso quebrado, mas ele realmente havia bloqueado o ataque combinado deles. A espada do rei cortou impiedosamente os 3 anjos caídos, sua enorme luz de lâmina cobrindo os anjos caídos nus e encharcados de sangue. Nem mesmo um grito foi ouvido enquanto os 3 anjos caídos eram instantaneamente vaporizados. Do outro lado, os ataques de Rias e Akeno também deixaram os 3 anjos caídos masculinos em grande agonia. Enquanto emergiam dos relâmpagos e fogo entrelaçados, a respiração deles enfraqueceu consideravelmente. Naquele momento, eles viram Kaito vaporizar suas 3 companheiras com um único golpe. Droga! Como isso pôde acontecer? Eles mal podiam acreditar. Como um demônio de baixo nível como Kaito poderia matar 3 anjos de alto nível sozinho? Até Rias e os outros ficaram agradavelmente surpresos. O desempenho de Kaito superou completamente as expectativas deles. Eles haviam pensado originalmente que ele apenas atrasaria os inimigos, mas ele realmente os matou. Cough! Enquanto todos estavam atordoados, Kaito não pôde evitar tossir sangue. As consequências dos ataques dos 3 anjos caídos anteriores haviam feito efeito. Seu corpo ainda estava dormente, sua magia quase esgotada, e ele estava cambaleando. Kaito, deixe-me curar você. Vendo Kaito tossindo sangue, Asia assustou-se e correu rapidamente até ele. Kaito sentiu-se um pouco tonto, mas no segundo seguinte, ouviu o grito alarmado de Koneko. Asia, não vá para lá. O grito estava cheio de tensão, então Kaito imediatamente se forçou a olhar para cima. O que ele viu foi uma figura saltando de repente do lado e agarrando Asia pela garganta. Ei, checkmate, Wanharra. Uma voz cheia de excitação e presunção. Kaito e Koneko franziram a testa. Era aquele padre renegado. Fred. Kaito gritou friamente, olhando para Asia, que fazia caretas de dor por estar sendo sufocada. Ele apertou o cabo da espada do rei. Sim, sou eu. Você não esperava por isso, não é? Na verdade, eu estive aqui o tempo todo. Fred deu uma gargalhada sinistra. O padre sinistro estivera à espreita por perto, esperando o momento certo para atacar depois que Kaito e os 3 anjos caídos tivessem se enfraquecido mutuamente. Sua emboscada repentina foi de fato bem sucedida, capturando Asia enquanto ela baixava a guarda para verificar Kaito. Essa mudança repentina fez as expressões de Rias e dos outros mudarem, enquanto os 3 anjos caídos ficaram radiantes após o choque inicial. Fred, bem feito! Os 3 anjos caídos não puderam deixar de rir enquanto desciam. Capturar o refém e alvo mais importante foi de fato um grande golpe de sorte para eles. Kaito sinalizou secretamente para Koneko e Rias movendo os lábios levemente. O grupo se assustou. Eles entenderam a intenção do garoto. Ataquem com força total. Vendo os 3 anjos caídos ganhando vantagem, a exigência de Kaito para atacar com força total deixou Rias e os outros nervosos. Com Asia feita refém, um ataque total inevitavelmente a prejudicaria, e os anjos caídos não a protegeriam. Mas Kaito nunca foi uma pessoa imprudente e jamais desconsideraria a vida de Asia. Rias e Akeno trocaram um olhar e silenciosamente reuniram sua magia. Uma luz prateada brilhou no céu e o selo branco prateado voou de volta, batendo suas pequenas asas enquanto pousava na palma de Kaito. O campo anti-magia também envolveu os anjos caídos, deixando-os com semblantes sombrios. Garoto, diga ao seu familiar para parar o campo anti-magia, ou eu matarei esta mulher agora mesmo. O anjo caído ergueu sua lança de luz, apontando-a para o coração de Asia. A lança afiada cortou suas roupas, revelando um pouco da pele branca, e um fio de sangue manchou suas vestes. Depressa!
Você sabe que não estou brincando. Sob a influência do campo anti-magia, ele sabia que não poderiam enfrentar Rias e os outros. Eles teriam que usar Ásia como vantagem. Na realidade, Kaito queria usar seu familiar para matar o inimigo, mas o campo anti-magia tinha um limite de tempo e acabará de gastar energia selando as 3 anjos caídos femininas. O poder do selo estava exausto, tornando impossível manter o campo anti-magia por tempo suficiente para matar os 3 anjos caídos. Os inimigos também estavam cautelosos com o ataque total anti-magia do selo, tornando difícil atingi-los novamente. Então Kaito chamou o selo de volta e baixou a espada do rei. Então ele deu 2 passos à frente e falou calmamente. Estou disposto a ser seu refém se você deixar a Ásia ir. Pare! Os anjos caídos foram muito cautelosos e não permitiram que Kaito se aproximasse deles. Kaito disse calmamente. O que há de errado nisso? Eu sou muito mais importante do que a Ásia. Eu sou um demônio que usou tanto o cavaleiro quanto 8 peões. Embora suspeitassem de uma armadilha, as palavras de Kaito fizeram os anjos caídos hesitarem. Isso é impossível. Você acha que somos crianças? Sabemos que uma peça de demônio só pode ter uma classificação. Kaito sorriu calmamente, mas eu usei ambas as peças. Eu sou muito mais valioso que a Ásia. Seria mais vantajoso me capturar. Enquanto falava, ele deu mais 2 passos. Com esses passos, ele estava dentro do alcance de ataque dos 3 anjos caídos. De repente, os 3 anjos caídos atacaram sem aviso. Tolo, quem se importa com o quão importante você é? Se você vier até nós, tiraremos sua vida. Os 3 anjos caídos golpearam. Eles nunca tiveram a intenção de trocar reféns. Kaito caminhando em direção a eles era perfeito para derrubá-lo. Mas Kaito também atacou ferozmente. A conversa anterior fora apenas uma desculpa para se aproximar. Revelar seus segredos funcionou bem, distraindo-os o suficiente para chegar a uma distância de ataque. Kaito saltou e golpeou com sua espada. A luz da espada era imensa, visando envolver todos os 5, incluindo Ásia. Rias e Akeno também atacaram ao mesmo tempo. A magia surgiu, aparentemente visando eliminar completamente os 3 anjos caídos, Fred e Ásia. O quê? Fred estava aterrorizado, sentindo uma crise de ameaça à vida. Esses caras, eles não estavam preocupados com a vida da Ásia? A refém tornou-se imediatamente um fardo. Os rostos dos 3 anjos caídos mudaram drasticamente diante do ataque implacável de Rias e dos outros. Isso não deveria estar acontecendo. Mas eles só podiam tomar uma postura defensiva. Eles tinham que bloquear o ataque primeiro. O que o surpreendeu ainda mais foi que Kaito, em seu golpe saltitante, havia fechado a distância para o grupo. Justo quando ainda estavam cambaleando com o choque anterior, Kaito já havia erguido a espada do rei bem alto e saltado para frente para golpear diretamente Fred, sua postura e intenção sugerindo que ele estava prestes a partir o padre em 2 com um único golpe. Eles não conseguiam entender por que esse jovem era tão corajoso. Deve-se notar que, ao fazer isso, ele também entrou no alcance de ataque de Rias e dos outros. No mundo real, não existe imunidade a dano de equipe. Maldito seja! Fred gritou, puxando o punho de sua espada do qual emergiu uma lâmina de luz para enfrentar o ataque de Kaito. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!